beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Amados irmãos, amadas irmãs, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Henrique e este é o podcast Sementes de Deus na Terra. Nós estamos fazendo a nossa caminhada pelo tempo comum. Durante este tempo, nós vamos seguindo os passos do Mestre Jesus. Vamos aprofundando situações, encontros, momentos importantes na caminhada dos discípulos, onde Jesus vai nos instruindo, nos direcionando e também nos animando a não entregarmos os pontos em nossa caminhada, ou seja, deixarmos o desânimo abater-nos, mas Jesus vai nos encorajando. Assim como encorajou os seus discípulos, Ele também nos encoraja em nossa missão. A liturgia da palavra deste 12º domingo do tempo comum é marcada pelo encorajamento diante das perseguições. Todo aquele que assume verdadeiramente a missão de Cristo passa por incompreensões, perseguições, e muitos até mesmo são mortos por causa disso. Diante dessa realidade muitas vezes conturbada, como uma areia movediça onde nós não temos certeza onde estamos pisando, é natural que sintamos medo. O medo, nós sabemos, na dose certa, não é de todo prejudicial porque ele baliza as situações indicando perigo, ou seja, o medo se torna um alerta para nós. Porém, quando o medo paralisa, quando o medo nos impede de fazermos as ações necessárias ou nos faz desistir da missão, passa a ser algo prejudicial. Por isso, a liturgia da palavra de hoje chama a nossa atenção: não tenham medo. Quem confia em Deus, quem tem fé, embora ameaçado, não sente medo. Aquele que tem fé sabe que Deus está ao seu lado e irá defendê-lo e protegê-lo, ampará-lo nos momentos difíceis. E é isso que a liturgia da palavra de Deus vai chamar a nossa atenção. A tônica do evangelho de hoje é o pedido que Jesus nos faz: não tenham medo deles. O evangelho deste domingo está em Mateus, capítulo 10, dos versículos de 26 a 33. E diz o seguinte: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja reconhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais.
Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. Afirma Jesus no Evangelho de hoje, encorajando os seus discípulos. É um pedido para que todos eles levem adiante seus ensinamentos. A missão dos discípulos é anunciar a esperança a todos, mas principalmente para aqueles que vivem em situações difíceis de abandono, exploração e morte. Esta é a missão do discípulo. É o anúncio que deve ser feito. Como vimos na primeira leitura, o profeta é aquele que denuncia e anuncia. Jesus pede aos seus discípulos e missionários atitudes proféticas de anúncio e de denúncia. Jesus nos mostra quanto Deus os ama, quanto eles são importantes para Deus. Se até mesmo os pardais são valorizados, quanto mais os seres humanos. Se até os fios de cabelo da nossa cabeça são conhecidos por Deus, quanto mais a nossa vida e nosso coração. Assim nós podemos compreender que Deus nos conhece, nos ama e, sobretudo, nos protege. Com essa certeza, levamos adiante a missão, mesmo que haja dificuldades, obstáculos e situações que surjam para impedir os trabalhos em prol do reino de Deus. Como padre, muitas vezes encontramos também uma série de desafios na missão. Talvez hoje um dos principais desafios que nós enfrentamos como líderes é a indiferença, muitas vezes indiferença daqueles que simplesmente não aderem ao Evangelho, aqueles que muitas vezes esquentam apenas os bancos da igreja, aqueles que muitas vezes viram as costas, a indiferença que muitas vezes machuca, fere. Quantas e quantos nãos que a gente recebe em nossa missão. É necessário, meus irmãos, minhas irmãs, estarmos com a nossa fé, toda ela centrada em Cristo, Sua palavra, o Evangelho. É preciso orientar a nossa vida, as nossas ações, para aquele que nos dá a certeza da verdadeira vitória, que é Jesus Cristo. Que nós possamos acolher esta palavra que toca em nosso coração. Não desanimarmos diante das primeiras dificuldades que nós enfrentamos, mas com fé, com coragem, lutar contra todo o mal que está presente no coração de muitas pessoas. E como enfatiza Jesus, o que eu digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. É o anúncio que deve ser feito. Que esta palavra de Deus de hoje te encoraje, meu irmão, minha irmã. Não desanimeis diante das dificuldades que possamos enfrentar em nossa vida de comunidade de igreja. Jesus mesmo disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Então que nós possamos assumir nossas cruzes, mas tenhamos a certeza de que Jesus está ao nosso lado, nos amparando, aliviando as dores e os sofrimentos e também, assim como Cirineu, nos ajudando a caminhar, a carregar tais cruzes que muitas vezes pesam sobre nós, sobre todos aqueles que vestem a camisa do reino e colocam em prática os ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família e até o nosso próximo programa Sementes de Deus na Terra. Eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai
onde for.